Muito boa tarde, amigo do esporte. Está começando mais um Turma da Bola. Hoje, nessa quarta-feira, no destaque, a gente vai conversar hoje aqui com Ari Souza. Ele que é diretor técnico da Federação Baiana de Desporto Escolar. A gente vai falar também do Bahia, vamos falar do Vitória e a polêmica do Engenhão. O Engenhão vai ser fechado, não vai ser fechado? Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no Turma da Bola. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alar, Salvador. Reservas 71-3017-6030. Hotel Alamar. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6:30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos Coqueiros, 3013-1004. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola e deixa eu dar logo boa tarde a ele, que é o nosso convidado diário, Luiz Alberto Pereira. Lula, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Márcio, boa tarde, amigo do esporte, boa tarde a todos. A gente vai conversar com o professor Ari sobre os jogos escolares. A gente teve uma matéria com Viviane na segunda-feira e que nos deixou a todos intrigados e preocupados. Vamos falar de Bahia, de Vitória, vamos falar também da Arena Fonte Nova, que a gente teve lá hoje, uma maravilha. Daqui a pouco a gente volta, Márcio. E por falar no professor Ari, vou dar logo boa tarde a ele que é presidente da Federação Baiana de Desporto Escolar. Ari, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio, boa tarde, Lula, boa tarde, telespectadores. Só fazendo uma pequena correção, não sou presidente, eu sou diretor técnico da Federação Baiana de Desporto Escolar. Ari, eu quero que você comece falando das competições, as principais competições que essa federação tem hoje para o desporto escolar, nesse ano. Essa federação foi fundada em 2004 e de 2004 até 2010 ela teve um pouco assim, vamos dizer, parada, porque não tinha a nossa Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que inclusive saiu a matéria na segunda-feira, ela não tinha muita ação junto ao Ministério do Esporte para obter dinheiro. Toda competição você tem que ter dinheiro para poder bancar e fazer. E não era muito reconhecida. A partir do ano passado, de 2012, e esse ano já nesse Semanário de Esporte Escolar, a CBDS sinalizou com competições internacionais, sul-americanas, pan-americanas e nacionais. E isso vai criar assim, um incentivo maior. Nós devemos estar esse ano ainda lançando algumas seletivas no estado da Bahia para estudantes de escolas tanto pública, municipal, estadual, federal e privada, onde eles vão participar de competições e se classificarem para disputar campeonatos em outros estados, em outros países. Agora você que vive esse dia a dia do esporte escolar aqui na Bahia, a Bahia hoje tem condições de levar uma equipe, seja ela formada por alunos que estudam em colégios particulares ou colégio público, e disputar de igual para igual com outros estados, ou ainda falta muito, devido a falta de apoio? Vamos dizer assim, falta de apoio, falta de equipamentos. Nós não temos equipamentos públicos para prática de esporte. Há quanto tempo o povo baiano em Salvador não vê uma competição de alto nível de atletismo, a própria natação, vamos dizer, o basquete, nem se fala, o vôlei, o handebol, o futsal. Quem depende de quadra, né, de ginásio de esporte com capacidade para 15, 18 mil pessoas, você não tem onde praticar. O melhor ginásio da Bahia hoje é em Paulo Afonso, é um ginásio municipal,
tem um muito bom em Conquista, também é da prefeitura, e tem o de Itabuna. Mas você sair dessas 3 cidades, você não encontra mais ginásios de grande performance. Então eu digo assim, eu trabalhei 4 anos na Sudesb como coordenador de apoio ao esporte, participei desde o primeiro ano de 2000 como técnico de basquete de uma equipe do Colégio Salesiano e sempre classificava as equipes para viajar. E quando nós chegávamos lá, que a gente via a realidade nossa bem diferente dos outros. Hoje, a Olimpíada, a antiga Olimpíada Escolar Nacional, que agora são Jogos da Juventude, porque a palavra Olimpíadas não pode ser usada em qualquer momento, o COB, através do COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, proíbe o uso da palavra, então virou Jogos Escolares da Juventude. A Bahia hoje tem 3 divisões, no futsal, no basquete, no vôlei, no handebol, tem 3 divisões. A Bahia está na 3ª divisão. Em ambas as competições? Em ambas. Tanto no 12 a 14 como no 15 a 17. Talvez só uma modalidade, se eu não me engano, o futsal masculino ou feminino, não lembro bem agora, está na 2ª divisão. Mas a Bahia não tem uma equipe na 1ª divisão, na elite, no top. Enquanto o Piauí tem, Ceará tem, Paraíba tem, Sergipe tem, a Bahia não tem. Todas as equipes da Bahia são 3ª divisão. A gente joga com o que há, vamos dizer assim, de pior. Agora, você já falou todas essas dificuldades que a Bahia não tem, é uma equipe na elite. Agora, você que trabalha, como é que você faz para ainda assim conseguir levar esses atletas para uma viagem, qualificar o mínimo que necessita? Veja bem, Márcio, eu ontem como coordenador de uma escola particular e trabalho na escola pública também, fui para uma reunião que o governo do estado chamou a gente para anunciar. Vai ter a seletiva para a Olimpíada Escolar das Juventudes. E aí botou as cartas na mesa e disse que você tem que fazer a ficha, os meninos têm que ter atestado médico, o professor tem que ter CREF para poder trabalhar e tem que escrever a equipe até tal dia, o diretor tem que assinar e aí vem. E as escolas que tem que ceder o ginásio para ter a competição. Quem são as escolas que têm um ginásio para ceder a competição? Nós vamos jogar onde? No Duque de Caxias? No Odorico Tavares? Na Escola Parque? No Pinto de Carvalho? Tem estrutura lá? Tem uma tabela de basquete de vidro com aro retrátil para o menino jogar? Então vai ter que jogar onde? Na rede privada de ensino. Então, quer dizer, as federações já passam por esse processo. O próprio governo do estado também passa, porque ele tem que ficar pedindo às escolas particulares que cedam os seus ginásios para que possa acontecer seletivas. E aí classifica uma equipe que vai representar a Bahia. A viagem é paga pelo governo do estado, lá nós temos hospedagem e alimentação paga pelo COB, né? E o menino vai super feliz, mas quando chega na quadra, a realidade é outra. Inclusive, você falou de viagem paga pela Sudesb, teve aquela situação das meninas do handebol que chegou, se classificaram, venceram com todo o esforço que a gente sabe que elas fazem, porque a estrutura aqui não é das melhores. E aí teve que voltar antes, não pôde disputar as finais, porque tinha comprado a passagem antes. É quase com um atestado de incompetência, né? Tipo assim, olha, vocês vão viajar, como eu sei que vocês não vão chegar à final, eu vou comprar para antes. Tem só assim um probleminha, veja bem, eu também já fui dirigente, tá lá e sei. Quando o Comitê Olímpico Brasileiro convida, você assina o termo de adesão, você aceita tudo aquilo que está escrito, não tem como você dizer não. Então eles fazem assim, por ser um evento grandioso, então quando você pega a data, você pega 13 dias, ele divide a competição em 2 etapas. A primeira etapa vai os esportes individuais, xadrez, atletismo, natação, ciclismo, badminton, e esses vão individuais. Tem o dia que começa a competição, o esporte individual é muito fácil. Você faz o calendário, são 3 provas, 3 dias, acabou no 4º dia, vem embora. No 4º dia está indo o coletivo, tem um dia de descanso da chegada lá, no outro dia começa a competição. E aí? O time vai até a final ou acaba antes? Aí que está o problema. O COB, se você não classifica para jogar aqueles 2 dias seguintes, entendeu? Ele lhe tira do hotel. Ele não lhe dá mais hospedagem. Aí eu pergunto, a Bahia vai comprar passagem para que dia? Vai classificar ou não vai classificar? Se compra, o que foi que aconteceu? Se compra para o dia que acaba a fase de classificação, a equipe classifica, toma WO. Foi o que aconteceu. A Bahia teve que voltar, apesar de o local que teve a competição, Cuiabá, ter uma malha aérea muito ruim, muito pequena, né? Não tinha opção. E segundo o próprio organizador da competição, o Paulinho, ele me disse, Ari, não tinha passagem, a gente tentou trocar, porque na fase anterior já tinha trocado para o futsal,
que também conseguiu classificação e não conseguiu trocar por handebol. Quer dizer, eu fiquei muito sentido, as meninas aqui lutaram bravamente, elas treinam, pagam para treinar, não treinam de graça. Não pense que quem treina em escola particular não paga, os alunos pagam. A família banca para ele poder treinar a modalidade de esporte dele em cada escola. Diferente do governo que dá de graça. Mas na escola particular, todos os alunos pagam para fazer o esporte. Agora você que personalizou pra gente também trabalhou na Sudesb, qual é o principal motivo dessa queda assim, no investimento que você, na sua avaliação pessoal, não tanto como ex-funcionário da Sudesb, mas a avaliação pessoal, você que é professor, que está aí no esporte, qual é o principal motivo para essa queda assim, de investimento na Bahia? O que foi que aconteceu? Quando nós fomos para a Sudesb, eu fui convidado por um grande professor, colega meu, o professor Reginaldo Sacramento, que foi o diretor de fomento da Sudesb e eu era o coordenador de apoio ao esporte. Nós fazia a seletiva da Olimpíada Escolar, também os Jogos Abertos. O que a gente sente dificuldade é assim, todo o trâmite do Estado é muito complicado. Quer dizer, para você ir para a Olimpíada Escolar, a Sudesb não pode pagar, vamos dizer assim, a arbitragem. A gente tem que fazer os jogos aqui em Salvador e no interior. A Sudesb, o Estado não pode pagar a pessoa física. Tem que fazer um convênio com alguém para repassar aquele dinheiro para alguém pagar. Não pode ter essa despesa lá, essa parte orçamentária. Eu não entendo muito, mas eu sei que é isso. Então, quando vai fazer agora a seletiva, faz um projeto, o superintendente aprova, R$800 mil. Aí está lá contemplada a viagem, a parte aérea, né? Viagem e de volta, material que eles dão camisa, agasalho para os meninos poderem viajar e as meninas poderem viajar, e a parte de arbitragem. Tudo quem paga é uma entidade que eles fazem um convênio, uma associação sem fins lucrativos, alguma coisa desse tipo. Então, assim, não tem preço demais. Eu entrei na Sudesb com assim, uma vontade enorme de fazer muito e sair assim, super tranquilo, dizendo assim, não dá para você fazer muita coisa. É tudo travado. É muito travado. Quem trabalha na administração pública sabe disso. Professor Ari, a gente fica na dependência o tempo todo de uma ajuda do Estado, de uma ajuda da Prefeitura, de profissionais particulares que gostam do trabalho de vocês. Mas eu vejo o seguinte, se não fosse o Salesiano aqui, muita coisa não teria acontecido. Por quê? Porque os nossos colégios públicos não oferecem nada, nem a professor, nem a aluno e muito menos ao público. O Colégio Salesiano ainda que está tentando fornecer o espaço, a piscina que tem lá, a quadra que tem lá, sempre o Colégio Salesiano. Não fosse ele, a gente ficaria alijado de todas as competições de maneira absurda. Mas o diretor da Sudesb veio aqui e disse o seguinte, que não foi culpa da Federação Baiana, né, da entidade baiana, o problema de Cuiabá. Porque o que nós vimos foi um desencontro de problemas que surgiram com o COB e com a seleção baiana, né? Então não foi culpa deles. O problema é o seguinte, o que nós temos a oferecer agora ao aluno da escola pública, porque a eles não tem a mínima condição de trabalho. Você acabou de dizer que mesmo os particulares, quando chegam lá no Sul, no Nordeste ou no Centro-Oeste, não passam vergonha porque tem vergonha, né? Porque tem vergonha interior e também lutam por seus objetivos. Mas o que é que a gente pode dizer aos pais, aos alunos hoje em relação à malha estudantil baiana? Lula, veja bem, quando você coloca isso, vamos ver assim, quais são as competições que tem no estado da Bahia para estudantes? Todas as competições organizadas por alguma entidade. As escolas se juntam no seu departamento de esporte e fazem os jogos. Em 1984, já era do Salesiano, a gente juntou Salesiano, 2 de Julho, Marista, Vieira e o ISBA. Fundamos o Jocopá, Jogo dos Colégios Particulares. De lá para cá já são 30 anos praticamente. Essa competição existe. Aí foi feito depois o FEPS, Festival Esportivo das Escolas Particulares de Salvador. Depois foi criado a Copa Salvador, de um outro grupo de outra escola. Depois o Copesal, Copa Escolar de Salvador.
Por que tem tanta competição organizada por entidades particulares? Por falta do poder público. Se nós tivéssemos pela Secretaria de Educação ou pela SUDESB, aí não sei a quem cabe isso. Eu não sei porque que a SUDESB faz a seletiva escolar quando ele não tem nada a ver com a escola. Eu não sei porque o COB, junto com o Ministério do Esporte, faz os jogos escolares e o Ministério da Educação não está incluso nesse processo. Quando escola, é Ministério da Educação. Eu não entendo isso, né? E fico assim. Então, se nós tivéssemos um jogos escolares forte na Bahia, bancado pelo governo, a Bahia é muito grande, tem 417 municípios. O Estado não consegue atingir 10 municípios com jogos escolares. Não consegue atingir 10. 10 dá 2,5%. A única capital do país que não tem sequer uma piscina olímpica é Salvador. Temos uma olímpica particular em Valença. Agora, qual o planejamento para natação, para vôlei, para basquete, para handebol e para futsal, esse de 2013 até 2014? Veja bem, Lula, essa falta de equipamento público, o Balbino já não estava servindo mais para handebol e futsal. E para o basquete estava se tornando perigoso, porque ele era uma quadra, um retângulo, dentro de um círculo. E não tinha uma área de escape. Não tinha uma área de escape nas esquinas. Então, para o futsal já não servia, para o handebol também nem. Para o basquete está ficando perigoso. Muito bom para voleibol, para jiu-jitsu, para tênis de mesa, para essa modalidade. Caiu junto com a Fonte Nova. A piscina, idem. Como o Lula disse, a única piscina de 50 metros na Bahia é a do SESI de Valença. Aí você vai ficar fazendo competição em Valença? Essa semana que passou, nesse final de semana, sexta-noite, sábado de tarde, teve competição na natação, lá dentro do Salesiano. No fim de semana anterior, teve competição na natação, onde? Lá dentro do Salesiano. Porque o presidente pede, ele usa acessibilidade, a gente fala com o diretor da escola, ele cede a piscina. Nós temos equipe de natação participando do Campeonato Baiano. Então a gente não vai deixar nossos atletas na mão, a gente tem que ceder. Aí vem o presidente da Federação de Basquete, o Betinho. Aí, dia 26, 27, 28 vai ter a final da Copa Nordeste. Você me cede o ginásio aí? Como é que eu vou dizer não a ele? Fica uma situação difícil. Eu vou ao padre, falo com o padre autoriza a ceder. Aí vai ter um evento, não sei o que. Aí, graças a Deus, nesses últimos anos, assim, a gente tem direção da escola que é muito sensível ao esporte e está sempre cedendo espaço para que acontecer. Lá dentro teve o Pan-Americano de basquete, veio Estados Unidos, veio Paraguai, veio Argentina, veio Chile, foi dentro do Salesiano, lá no nosso ginásio. Nós temos uma outra unidade na paralela também, o Salesiano do Bosto. Tem um ginásio espetacular, tem uma piscina, não tinha arquibancada, está construindo uma arquibancada agora, vai ser inaugurado dia 27. Vai ter uma Copa lá, Nossa Senhora Auxiliadora, vai ser inaugurada a piscina com arquibancada, mas é uma piscina de 25 metros. Um dos nadadores nossos, nós temos nadadores excelentes na Bahia. Quando chegam lá fora, eles nadam em piscina de 50. O que é mais complicado. Mais complicado. O menino aqui, ele está habituado a nadar 25 e fazer uma volta, nadar 25 e fazer uma volta. O menino de lá treina na piscina de 50. Ele vai no 50 e faz uma volta. Entendeu, Lula? Já ganha um espaço astronômico, né? Eu acho que o nosso, eu nunca perguntei a um atleta, mas eu tinha vontade de perguntar, quando chega no 23, você não quer frear não para já fazer a volta? Pode acontecer. Mas o número de braçadas, a respiração, isso tudo. As pernas... O treinamento do atleta influencia no diferente. treinamento. Eu não sou técnico, mas acredito que influencia. O Márcio que nadou muito aqui, assim, ele sabe disso. Ele sabe disso. Quando você se joga numa piscina de 25 e o cara treina um de 50, o cara dispara na frente que você não pega nunca. Sem contar que uma piscina de 25 é um tiro curto. Então você, quem é acostumado a treinar de 25, dá tudo que tem nos 20 primeiros metros. Quem treina de 50 sabe que ele tem que manter um padrão, porque quando ele chega nos 30, ele já não aguenta mais. Vai dar os 45 ele. Então, e mesmo assim a Bahia consegue, nós temos alguns campeões brasileiros. Professor Ari, me diga uma coisa. Qual o remédio hoje, o antídoto hoje, para que a gente possa fazer com que nossos atletas brilhem como eles têm esse potencial? Política pública para o esporte. Se não tiver política pública, acabou. E essa política pública tem que ser aplicada. Não pode hoje a gente ter um governo de um partido que domina e se esse partido, por acaso, a partir de 2015 não vier a governar, entre outro partido, aí muda tudo. A política tem que ser seguida. Independente de que partido, de que lado seja, do que seja. Uma política é uma coisa para ficar, para sempre. Entendeu, Lula? Entendi. Então nós estamos no 6º ano de governo do governo Wagner e não vi política pública nenhuma para esporte. Agora você falou... Eu não vi um ginásio de uma escola pública ser reformado. Se vocês quiserem fazer uma matéria, vamos na Escola Parque, é um espaço maravilhoso,
tem um ginásio coberto que poderia dar capacidade imensa. Olhe, chegue lá e filme o piso do ginásio como é que tá. Não precisa fazer matéria não, porque aqui eu sei. Porque Você eu foi estudei da no área. José Barreto, lá no São Caetano, e eu fiquei o meu terceiro ano, no último ano do ensino médio, todo sem poder utilizar a quadra, porque ela cedeu no final do meu segundo ano. Ou seja, foi do meio pro final do segundo ano, o terceiro todo com a quadra sem a gente poder utilizar, porque cedeu, que você sabe, ele é a quadra do José Barreto, ela dá para um barranco. Na ladeira eu sei onde é. E aí não tem condições de usar, porque poderia estar usando um aluno e acabar tendo um prejuízo maior, que o aluno poderia se acidentar, cair no barranco, enfim. E no ano seguinte que eu voltei para pegar meu comprovante para poder levar na faculdade e tal, toda essa situação, a quadra ainda estava inutilizada da mesma forma. Quer dizer, foram pelo menos aí 2, 3 anos dessa questão. O Márcio, deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Ó. Eu também trabalhei internamente dentro da Secretaria de Educação de 2000 a 2002. E nós conseguimos lá com o apoio da superintendente de ensino, professora Adair, saudosa professora Adair, deu muito apoio a gente da educação física, eu, Reginaldo, Luciano, Janete Beandi, revivemos a Olimpíada Baiana da Primavera. Nós botamos 60 mil estudantes dentro do estádio da Fonte Nova para fazer uma Olimpíada Escolar Estudantil. Nós dávamos o transporte para levar os alunos para a escola, nós dávamos o lanche, nós dávamos o padrão, a camisa para ele poder jogar. 60 mil estudantes dentro da Fonte Nova, durante 3 anos seguidos. Nós tivemos 242 escolas participando. Se você chegar hoje no órgão do Estado e pedir quantas escolas participam da seletiva? O ano passado, o nosso basquete feminino viajou. Sabe quantas partidas as meninas tinham feito? Aqui na Bahia? Nenhuma. A primeira partida eles foram jogar lá. Professor, já que o senhor falou aí em colégio público, colégio Parque, a Escola Parque. Escola Parque. O senhor acha que como paliativo para esse ano de 2013, 2014, reformando essa Escola Parque, a gente teria alguma coisa, algum sucesso? Poderíamos, né? O governo poderia liberar para... Veja bem, a Federação de Basquete convoca uma seleção baiana, convida um técnico, não paga porque não tem dinheiro para pagar o técnico, o cara tem que sacrificar, ele convoca 20 atletas, certo? Sim. Vai treinar onde? Não tem, né? Que ginásio ele vai treinar? Ele vai ter que pedir o ginásio a mim, ou ao Gildásio no Asbac, ou ao Sartre Coque na Pituba, ou ao Antônio Vieira, ou ao Isma. Vai ter que pedir um ginásio a alguém, porque ele não tem um ginásio e o espaço público não tem. E a Escola Parque seria... Teria condições ideais, porque ali, inclusive, quando a UNEB ressurgiu, eu achei que ali seria uma escola de educação física do Estado. Lá tem um espaço, uma pista, um ginásio coberto, quadras ali fora, excelentes. Em excelente estado. Poderia ser um centro esportivo do Estado da Bahia, aquilo ali, aí, tranquilamente. Tira essa imagem daí, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver essa imagem descalça. Bom, o negócio é o seguinte, a situação está aí. A palavra de um especialista que tem ajudado muito a Bahia, em todos os sentidos, né? E a palavra de um estudante que não foi no meu tempo. Graças a Deus, o meu tempo se ensinava e se aprendia. A média era 7. Hoje em dia, esses meninos têm média 5, 4, não sei o quê. 4,5, aproxime. E não se 4,5, aproxime. E não perde o ano, né? Antigamente era 7. Mas 7. A minha média lá em casa era 7. Eu tinha que entrar com a média 7. Na escola mamãe, né? Bom, o importante é o seguinte, a palavra de quem entende. Palavra de quem entende. Isso que é importante. Vamos fazer aqui uma parceria, né? Vamos fazer essa matéria sugerida pelo professor lá na Escola Parque, Matheus. Você que conhece bem a Escola Parque, é um espaço assim maravilhoso, grandioso, né? E que está lá obsoleto, cheio de mosquito e barata. E sugerindo aqui, vão também no Odorico Tavares, na Vitória, vão no Duque de Caxias, Castelo Branco, lá em Piripiri também tem quadra coberta. São assim, mais que eu conheço que tem ginásio coberto na rede pública ainda de ensino. É o que resta. Agora, Ari, pra gente finalizar aqui, eu quero saber de você, que tá na luta aí, tá fazendo o que pode. Você falou que falta política pública. Agora você, como tá na luta, o que é que você indicaria para quem tá lá e quem realmente pode fazer? O que é que precisa ser feito? Primeiro, não desistir nunca, né? O esporte é um vício. Eu não vou me afastar nunca do esporte. Eu fui atleta de basquete durante 17 anos, joguei 17 anos no mesmo clube. Não sou como jogador de futebol hoje, eu joguei 17 anos na Associação Atlética da Bahia.
no tempo que a Associação Atlética da Bahia era um clube de grande potência na Bahia, tínhamos Itapajipe, a Associação, o SESI praticava esporte, o Itapajipe, o Espanhol tinha, né? Hoje o clube é instituição falida, não existe mais. Por isso que hoje tem o desporto escolar. Antigamente, no meu tempo, não existia. Você não jogava pela escola, você jogava pelo clube. Eu comecei minha carreira de técnico na própria associação como técnico, professor de escolinha. Vim crescendo, me tornei técnico, estudei educação física, entrei no Salesiano, estou lá até hoje. Mas há 5 anos eu larguei a carreira de técnico, porque não senti assim, eu achei que o nosso basquete está no fundo do poço. O nosso handebol está tentando levantar uma diretoria nova, jovem, o Vitor Camarão, outro dia eu vi ele aqui, inclusive, fazendo entrevista, mas acho assim, ele vai ter dificuldades homéricas para praticar. Ari, me empresta o ginásio para a seleção baiana treinar. Já pensou o presidente da federação ficar pedindo migalha? Onde é que a seleção baiana que vai viajar no dia 22 para Fortaleza vai treinar? Aonde? Que local? Não tem local para treinar, ele tem que ficar pedindo. Vai pedir a quem? A clube? Bahia, que restava? Acabou, tá no chão. Vitória? Não tem ginásio, não tem quadra. Vai pedir a quem? Tem que pedir a escola. Ou Salesiano, ou São José, ou Vieira, ou Isba, ou Dom Bosco. Vai ter que pedir alguma escola. E nem sempre as escolas estão disponíveis, porque a gente também tem nossas atividades e nem sempre a gente pode ceder. A gente facilita, libera, mas também tem um custo sobre isso, né? Nem sempre a gente pode ser mamãe para poder ceder. Então, assim, o esporte individual é menos dependente. O esporte coletivo, principalmente, é esse que sofre mais. Mas o individual, eu acredito que o tênis de mesa, o cara arma até uma mesa ali, o antigo ping-pong, né? O cara arma uma mesa ali, Paulo Carneiro corre atrás e vamos jogar ping-pong, e o menino pode vir a ser um craque. O judô, numa sala dessa, bota os tatames, vira o menino ali, ele vira e cai. O karatê, idem. A natação teve uma banheira lá, cai, vai nadar e pronto. E o coletivo? Que precisa de uma quadra, precisa de equipamento, precisa de tudo isso. E o atletismo, que não tem pista? Aquelas meninas que você fala que estava correndo ali descalça, é porque lá na terra dela, em Jaguarari, ela treina descalça, na terra de barro. Aí quando aquela menina vem para Salvador competir, se ela botar um tênis, vai fazer calo. Vai. Ela não vai se dar bem com o tênis. Se você botar um sapato apropriado de atletismo com prego, piorou. Ela não vai nem saber pisar. É igual você pegar um sapato alto e dar um homem para usar. Desequilibra todo. Desequilibra. A não ser que tem aqueles homens que gostam, né? Edilson. Mas aí já não é comigo. Esse foi o bate-papo com o nosso querido Ari Souza. Ari, muito obrigado. As portas aqui da Turma da Bola estão sempre abertas para vocês. Volte quando for necessário e quando você achar que deve. Ok, vamos lutar aí. Em breve teremos eleição na FEB, Federação de Esporte Escolar, tocar o barco para frente. Vai ter muita competição no segundo semestre. Vou precisar do apoio de vocês e espero contar sempre. Um abraço a todos. Um abraço, Ari. A gente vai agora no break comercial, daqui a pouco a gente volta. A gente vai falar de Bahia, a gente vai falar de Cleberson, tem Vitória, tem Engenhão, enfim, recheado de informações hoje aqui no Turma da Bola. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Roqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6:30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos Coqueiros, 3013-1004. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola e deixa eu dar logo aqui o nosso boa tarde, o nosso querido Paulo Teixeira que está com a gente aqui hoje. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio, boa tarde aos quem assiste a Turma da Bola. Lula. Boa tarde, Lula.
Vamos falar agora do Engenhão. O Engenhão interditado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Que situação, hein? Surgiu um problema técnico lá no Engenhão, me parece que na cobertura. Isso. E por precaução, a gente sabe que... A gente vai ver imagens aí do A gente Engenhão? sabe exatamente que os engenheiros detectaram um problema na estrutura da cobertura e avisaram a Prefeitura, que de imediato acabou de... Aí, exatamente isso. O prefeito do né? Rio de Janeiro, Eduardo Paes, determinou nessa terça-feira a interdição, né, do Estádio Olímpico João Avelange, conhecido como Engenhão, após receber um laudo detectando problemas estruturais em sua cobertura. O monitoramento de rotina realizado pelo consórcio Engenhão, formado pelas empresas Odebrecht e OAS, constatou falha na cobertura do estádio, que pode oferecer risco à segurança dos frequentadores em determinadas condições, como baixa temperatura e alta velocidade do vento, por exemplo. Quer dizer, um estádio que foi reformado Foi construído, na verdade, para o Pan-Americano. O Pan-Americano. E aí já está nessas condições. Quer dizer, gastou-se um dinheiro enorme, fez um estádio que tem lá seus problemas, porque quem transmite jogo pela rádio não gosta do Engenhão. São poucos, principalmente as emissoras que saem aqui da Bahia, não gostam muito de Engenhão, porque a estrutura lá, para quem trabalha em rádio, é complicada. E não teve sequer a questão de você ficar fazendo aqueles trabalhos gerais, né? Não, Márcio, foi detectado justamente por isso. Foi feita Mas uma não vistoria. Não era, mas viu o que mais está dizendo? Mas não era para acontecer a isso. preocupação Não de era. todo mundo. Quando foi que houve o Pan-Americano? Foi em 2010. 2008. 2010? Muito bem. Então você veja, quando acontece um evento desse, que todo mundo deve tomar as precauções devidas, o grande problema brasileiro são as grandes obras. Essas grandes obras, às vezes feitas sem licitação, sem um cuidado necessário, entre essas construtoras comprometidas com muita gente envolvida no esporte, e acaba fazendo obra que leva perigo a todos que frequentam essa praça esportiva. Por que isso acontece? Porque não houve uma fiscalização adequada, e essas obras a curto prazo é um perigo, é muito perigoso. Então, se deveria ter uma investigação mais detalhada, cobrar dos responsáveis, porque em tão pouco tempo já apresenta esses problemas que levam à intervenção, porque foi o governo do estado que mandou fazer a intervenção. Então, tudo isso tem que ser apurado e punir os culpados por causa disso. Mas no Brasil não, no Brasil tudo é toque de caixa, tudo tem que ser rápido. Eu me preocupo muito com a Copa, porque a Copa, se não tiver o Tribunal de Contas investigar tudo isso, é uma festa para quem quer roubar a nação. A gente tem áudio do prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. A gente vai ouvir agora o prefeito do Rio de Janeiro para saber o que foi que ele falou sobre o Engenhão. Recebi hoje o diagnóstico e o problema, não recebi ainda a solução, e assim que for apresentada a solução, ela vai ser implementada. E nós vamos implementar uma solução definitiva. Eu pedi a compreensão do presidente da federação, pedi a compreensão dos presidentes de clubes, enfim, para que se juntassem à nossa adesão, no sentido de respeitar e preservar a integridade das pessoas que frequentam os estádios, que no final das contas são os torcedores dos clubes cariocas. É lamentável. É lamentável um estádio que gastou-se muito dinheiro e não teve Sim, mas acontece o seguinte. Não teve sequer o trabalho de prevenção. Não é isso assim. Não é assim também. E como é? Precisamos dar a César o que é de César. Isso foi detectado por causa da prevenção. Não. Por causa da prevenção. Periodicamente tem a manutenção, isso e aquilo, para que as pessoas detectem os laudos técnicos, para que se detecte algum tipo de problema. E foi detectado. Mas o que acontece é que tem muito pouco tempo. Uma praça esportiva muito nova. Não, peraí. Isso foi detectado terça-feira. Esse tipo de matéria foi usado. Isso foi detectado terça-feira. Digamos que se tivesse no Engenhão um jogo no domingo. Vai ter agora. Não vai porque tá fechado. Tá fechado. Interditar. Não, se tivesse um jogo no domingo, foi constatado esses problemas nessa terça-feira, nessa semana, ontem. Aí digamos que no domingo passado tivesse um jogo e por uma eventualidade
um vento mais forte acabasse rompendo essa situação aí. Eu só não quero que vocês digam que a coisa foi mal feita. Não estou dizendo que foi mal feita, é isso que eu estou dizendo. Um estado belíssimo, gastou-se muito dinheiro, agora não tem sequer. Mas as empresas que fizeram esse estádio são baianas e foram as mesmas que fizeram lá na Europa. Sim, eu não estou dizendo que não foi mal feito. E aí, esse trabalho de manutenção vai ser preventivo. O que o prefeito disse? Se for a médio prazo, se resolve. E se for a longo prazo, vai fazer também, definitivo. Mas tudo tem garantia. Se você, por exemplo, vai morar num prédio novo, tem 5 anos de garantia. Então, o que acontece é que não pode botar mais dinheiro público para o conserto disso aí. A própria empresa, a empreiteira, deveria fazer isso sem nenhum operário. Porque os Jogos Pan-Americanos estavam estimados para se gastar 400 milhões de reais, se gastou 3 bilhões de reais. Era 400 milhões de reais para fazer as melhorias, os hotéis, os alojamentos, as praças esportivas, e se gastou quase 10 vezes mais. Então no Brasil tudo é assim, é dinheiro jogado no ralo. Então é triste, a garantia tem que ser dada. Pronto, aconteceu, a empreiteira tem que consertar sem ônus nenhum para o Estado. Eu quero dizer isso. É claro, pode haver falha aqui, porque isso foi detectado agora. Mas talvez já vinha de algum tempo, talvez com um perigo iminente de uma catástrofe, eles fizeram, a bem da verdade, a intervenção no estádio. Exatamente. E aqui uma informação de última hora, que o Armando Quironga, aquele que é representante do consórcio, disse que o Engenhão não tem previsão para abrir. Ele disse que o Engenhão pode reabrir em 1 mês, como pode reabrir em 6 meses. Então não é uma manutenção. É algo que já vinha acontecendo. Se fosse uma manutenção, você ia fazer o que tinha que ser feito em um curto tempo. Manutenção é para isso, é você pegar os possíveis problemas e não deixar eles aparecerem. Agora, se o Armando Quironga, que é representante do consórcio, está me dizendo que não tem previsão, porque é algo muito mais sério do que uma simples manutenção. Uma má construção em alguns aspectos. Você quer ver uma coisa? Aquele deputado que já faleceu construiu um prédio, diminuindo a quantidade de cimento e areia, depois o prédio virou um castelo, o prédio caiu. Então, a fiscalização de engenharia para obra pública, obra não é só no Rio, não, no Brasil todo, as obras públicas, elas têm que ter uma fiscalização muito forte, muito adequada, para que se cumpra realmente o que está no contrato. Porque o dinheiro eles receberam. Não ficou faltando um centavo, eles receberam integralmente tudo. Eu não sei, eu vou lhe ser sincero. Eu sou muito cauteloso em criticar só por criticar. Eu não quero aqui ser a palmatória do mundo, mas se está fechado agora, vamos esperar o laudo final, vamos esperar que o prefeito dê o laudo final, a palavra final, e os engenheiros possam também trabalhar e dizer o que foi que aconteceu. Fora isso, a gente está assim, somente fazendo diagnóstico precoce. Agora a gente vai finalizar, eu vou falar logo da seleção brasileira. A seleção brasileira que continua no jejum, não ganhou de ninguém ainda. Filipão, apesar de ser apenas 2 jogos, foi Itália, que o Brasil perdeu, e agora a Rússia, que o Brasil acabou empatando, mas o Brasil não venceu ninguém, nenhum dos grandes que o Brasil enfrentou. O Brasil teve uma partida que o torcedor pudesse falar, realmente está mudando alguma coisa, a Argentina tem chance na Copa de 2014. Olha, eu lhe confesso que não estou preocupado agora com a seleção. Eu entendi porque que a Rússia está na frente do Brasil naquele ranking. Porque o Brasil também não está jogando nada. Eu vou lhe melhorou. Eu lhe confesso que não estou preocupado com o time do Brasil. Esse não é o time do Brasil. Essa não é a seleção brasileira. Dessa seleção aí, quem é que você ainda acha que vai entrar? Vai entrar Paulinho, sim, vai entrar Ramires, sim, vai entrar Ronaldinho, sim, certo? O zagueiro pode não ser, o lateral direito pode não ser Daniel, sim, entendeu? Neymar pode ser substituído. Uhum. Então, são situações que permitirão. A Filipão ainda tem 4 jogos antes da convocação para a seleção, para confederações. O Brasil está com um jejum sem vitória nos últimos 9 anos, o maior jejum. São 4 jogos sem vencer. Sim, mas aí não é culpa de Filipão. Eu não estou dizendo que é culpa do Filipão, estou dizendo o que está acontecendo. Eu digo o seguinte, o futebol hoje é globalizado.
aquela que o Brasil andou na década de 70, campeão do mundo, com aquele futebol empolgante, já não existe mais. Todo mundo hoje já existe um intercâmbio. A Rússia, eu me impressionei, eu assisti o jogo, com a marcação a curta distância da Rússia. A Rússia fez uma marcação impecável. No primeiro tempo, eles marcavam no campo do Brasil e a curta distância, não dava espaço para o Brasil jogar. O Brasil conseguiu um empate em cima da hora e saiu com gosto de vitória, essa é a verdade. Mas o Brasil já mostra, eu já acho o Brasil com o Filipão melhor do que com o Mano Menezes. Agora você me permite, depois desses 2 jogos, você me permite falar que o Neymar necessita urgentemente de ir para a Europa? Eu posso agora? Você concorda comigo? Não, mas eu não disse a você que o Neymar não tem que ir para a Europa. Mas eu disse a você o seguinte, que ele vai para a Europa agora. Vai e precisa. Porque se a gente teve um lance aí, não sei se a gente tem o replay, mas teve um lance que partiu em contra-ataque. O Daniel Alves, o Kaká, o Oscar e o Neymar. A bola saiu do Kaká, chegou o Daniel pelo meio, tocou pro Neymar. O Kaká foi abrindo na esquerda e o Oscar na direita. Neymar não tocou, não chutou, não cruzou, ele só perdeu a bola. Ele parou, fez firula e perdeu. Ele precisa urgentemente ir jogar na Europa. Ele tem que aprender a ser marcado por esses adversários. E tem que aprender a sair da marcação desses adversários. Porque é totalmente diferente a marcação do Paulista, com todo respeito ao Paulista, é totalmente diferente da marcação do Oeste de Itápolis, da marcação de um Chelsea, de um Real Madrid, caso ele vá para o Barcelona, de um Atlético de Madrid. Ele tem que aprender a ser marcado pelos melhores. Eu concordo com você, Márcio. Se não for assim, o Brasil, só terminando, o Brasil na Copa do Mundo, ele não vai ser, a zaga que vai enfrentar o Brasil não vai ser a zaga do Oeste de Itápolis, vai ser a zaga da Itália, vai ser a zaga da França, vai ser a zaga da Inglaterra, vai ser a zaga de Portugal, a zaga da Espanha. Então Neymar, ele precisa. Se o Brasil tá colocando, se os técnicos que estão aí na seleção brasileira tá colocando tanta fé assim no Neymar, que eu acho que ele é um jogador extraordinário, ele tem que ir para a Europa urgentemente. Pelo menos passar um ano até antes da Copa, porque é o período que ele tem, é só um ano agora até chegar a Copa do Mundo, porque Neymar precisa crescer. Ele precisa apanhar dos europeus. Ele precisa aprender a desviar dos europeus. Senão o Brasil não vai, senão o Neymar não vai conseguir ser o Neymar que todo mundo espera. Eu acredito que ele vai ser um excelente jogador, mas enquanto ele estiver jogando só aqui no Brasil, eu acho que ele não vai ser esse jogador que ele pode ser. Ele tem que ir urgentemente para a Europa. Há controvérsias contra a saída de Neymar. Eu acho o seguinte, ele vai agora por questão financeira, porque se não for, o Santos perderá dinheiro nessa situação. E muito dinheiro, não é pouco não. Agora, ele ir para lá para só aprender, não. Ele vai porque o Santos precisa. Esse intercâmbio é necessário, é bom, é salutar. O menino Oscar está bem, o Lucas está bem, né? E o Neymar precisa também ficar bem. Ele não vai só aprender, porque o Neymar é um grande jogador, ele vai ensinar também. Ele vai ter uma troca de experiência, ele vai ganhar mais cancha. É o intercâmbio que eu falei. É uma troca de experiência. Ele vai aprender, vai enfrentar os zagueiros, ele vai saber como se livrar deles, corrigir alguns fundamentos que todo mundo tem, isso sem dúvida, mas ele também vai ensinar, porque ele é um grande jogador. Porque na seleção brasileira, tem muitos jogadores do Brasil que não atuam como atuam num grande clube. Kaká é um. Kaká nunca fez uma grande exibição na seleção, como jogava. Quem vê Kaká jogar no time europeu, ou mesmo no São Paulo, ele encantava o mundo. Mas na seleção brasileira, ele nunca fez uma grande exibição. Então, o Neymar, ele é lépido, você vê no jogo, ele não atuou muito bem, mas o passe saiu dos pés dele para o cruzamento do lateral que encontrou o Fred. Ele agora, é claro, ele indo para um centro europeu, ele vai ter uma troca de experiência muito benéfica para o futebol dele. Agora a gente vai falar logo. Agora, não, me permita também. Só um detalhe. Continue. Esse Hernani não é jogador da seleção brasileira. Um poupe, essas convocações, convocaram também um jogador que entrou, não pegou na bola. Entrou no lugar de Kaká, não pegou na bola. Aí, também, essas convocações políticas têm que acabar. Porque não adianta se convocar os caras desconhecidos e não dá em nada. Aí o Brasil empata e todo mundo cai de pau. Vamos falar do Vitória. Vitória está se preparando para o jogo do próximo final de semana.
O que é que você acha desse Vitória que vai enfrentar? Porque o Vitória venceu com dificuldades a equipe do Juazeiro, 1-0. O que é que você acha, você como comentarista da Rádio Cristal, o que é que você acha do Vitória? O que é que precisa ser melhorado para o Vitória não passar a dificuldade que ele passou contra o Juazeiro? Primeiro, o Vitória, eu disse aqui e disse da Cristal e digo em qualquer lugar, a zaga do Vitória é fraca. É fraca. E o Vitória está em fase de adaptação. Eu estava ouvindo a entrevista do Jorginho, que é treinador do Bahia, dizendo que o Rosales ainda está se adaptando ao horário de jantar, de se alimentar, de treinar. Fuso horário, né? A mesma coisa que está acontecendo com os jogadores do Vitória. Os argentinos, né? Que ainda não se adaptaram de uma vez por todas ao clima, à situação, à equipe, a cancha, o gramado do Brasil. Claro que alguns já jogaram em outros estados. Mas você reunir todo mundo assim, de uma hora para outra, para se entrosar, não. Do meio para frente, o Vitória é excelente. Excelente. Carece ainda de um centroavante. E do Nicásio, que você falou de centroavante. Exatamente. O Nicásio aspirando em 15 dias. O Nicásio é o jogador de temporada. Mas essa temporada ele está fazendo muito bem. Exatamente. É um jogador de temporada. Você acha que vale a aposta? Não, você acha eu acho que vale a aposta? Agora, ele não seria titular do meu time. Ele fez 3 gols contra um time aí, parece que foi o Botafogo. E depois fez um contra o Juazeirense. O Juazeiro. E aí já estão endeusando, chamando Brocácio, não sei o que. Para com isso. Eu quero saber se vale a aposta do Nicásio. Eu digo, Nicásio seria reserva do meu time. Eu contrataria um centroavante de mais talento. Peraí, Lula, responda a minha pergunta. Vale a aposta do Nicásio? Eu disse que sim, rapaz. Sim. Eu disse que sim. O Vitória está atrás de um centroavante. O Nicásio vai ser um jogador. É claro que jogar no Campeonato Baiano não é parâmetro para a Copa do Brasil, não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Mas como ele fez uma Copa do Nordeste muito bem, ele deve renovar com o Vitória, talvez até o fim do ano, para compor o elenco, porque o Campeonato Brasileiro é longo e você tem que ter reservas à altura. O Vitória tem de Cássio e tem de Ney. E o Maranhão, cadê? O Lúcio Maranhão não caiu nas graças do Caio. Não jogou. Não jogou também. Eu acho que é um equívoco. Porque para mim, um jogador, para você ser testado, ele tem que ter uma sequência de no mínimo 3 jogos. Com certeza. No mínimo 3 jogos, para você fazer uma avaliação. E não deram isso a Lúcio Maranhão. E no Campeonato do Nordeste ele foi testado numa posição que não era dele. Não é dele. Então não deram isso a Lúcio Maranhão. Então o Vitória, praticamente esse jogador deve ser negociado. O Caio Júnior não gostou dele. É uma coisa que não houve uma empatia. Agora, o Vitória, eu acho... Mas o treinador tem que acabar com isso, viu, Paulo? Eu também porque eu não gosto de você não vai jogar no meu time. Isso aí é uma suposição minha. Não, mas isso é verdade. Eu não sei se realmente acontece lá no Se você colocar Maranhão e Nicásio, são 2 excelentes jogadores. Não são craques, não vão ser craques, mas fazem gols. E já está aprovado isso. Não adianta agora querer transformar Nicásio e Maranhão em Neymar e o Fred. Querem isso, né? Querem isso. Agora, deixa de Ney. Qual o custo-benefício de Ney? Ele é muito mais caro. A gente vai descobrir isso no próximo break, porque a voz da consciência está aqui gritando no meu ouvido, dizendo que a gente tem que ir para o break comercial. Na volta a gente vai falar da Arena Fonte Nova, a divisão da Arena Fonte Nova por Bavi. Os ingressos da Arena Fonte Nova vai começar a ser vendidos na próxima sexta-feira. A gente vai falar também de Bahia e outras informações aqui no Turma da Bola. Restaurante Velas de Sá, o maior e mais variado buffet livre da cidade, também com comida quilo e à la carte, rodízio de pizza, com todos os sabores diariamente a partir das 6:30 da tarde. Ambiente climatizado, excelente localização, Jardim de Alá, em frente aos Coqueiros, 3013-1004. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar florestas. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero.
Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a lei do desmatamento zero. Eu assinei, e você? Hotel Alamar, com vista à Praia dos Roqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Estamos de volta aqui no nosso Turma da Bola. Ou você hoje for na Arena Fonte Nova, tá muito bonita, mas não vai ter carga máxima, principalmente nesse primeiro Bavi. E os preços também estão salgadinhos, né? Não, eu soube que é por questão de segurança, né? Ah, com certeza. Tem que fazer o primeiro jogo mesmo. De teste, ainda mais que é o primeiro jogo e é São um Bavi. 40 mil ingressos vendidos. São vendidos não, colocados à venda. E aí você vai ter uma coisa boa. Parece que vão restringir a transação, a trambicagem do cambista. Os ingressos vão de 45 Cada até pessoa só poderá comprar 2 ingressos. Mas isso também é assim no Pituaçu e no Barradão, você não sabia não? Sim, Bavi, mas aí... principalmente, você só pode, quem compra na bilheteria, tanto de um quanto de outro, só pode comprar 2 ingressos. Agora, como que os cambistas aparecem com 10, 20 na mão, aí não é culpa de quem tá na... Porque a fila é enorme. Se você chegar na fila, você só pode comprar 2. Principalmente em jogos de maior demanda. Isso sempre foi assim. Eu não Agora, sei se o com problema CPF é como ou é que eles identidade. conseguem. Como é que eles conseguem. Não sei como é que eles conseguem aparecer com 10, 20 na mão. Mas na Arena Fonte Nova vai ser diferente. É um grupo privado que vai tomar conta Espero. desses ingressos. O único problema do ingresso, eu não entendi bem o seguinte: colocaram R$90 inteiro e 45,6. Mas não iam pedir a ninguém a carteira de estudante. Vai ser que nem o Pituaçu, na verdade, então né? todo mundo vai comprar mesmo, mas vai sair por R$45. Aí os preços vão variar de 45 até 90. O mais caro seria 180, vai até 90. Para um Bavi, para um jogo com uma praça belíssima dessa, é um jogo atípico, é um jogo de festa. Vai ter um show antes. Mas serão todos os jogos assim, na Arena. Eu não sei se esse ingresso eu acho que vai cair depois. Mas eles vão começar com R$45. Não cair? Não sei. Vai ser assim. Todos os jogos com R$45. São as informações que a gente tem. E é 45 determinado setor. Que é o setor ali atrás do gol. Não, setor leste, setor... Acho que é tem ingresso de 150, tem de 200, né? Aquele setor ali que vai ser no meio da ferradura, que é atrás do gol, que é o único gol ali. Aquela parte ali que é atrás do gol é a parte mais barata e custa R$45. E aquela outra ponta ali também, ó, no lado esquerdo do vídeo, mais pra cima, que é o final da ferradura, também custa R$45. E aí em outras localizações... Aí no meio deve ser mais caro, né? Se você for mais perto do gramado também, você vai pagar mais caro. E o preço de R$90 são naquelas cadeiras que são mais confortáveis, que todo estádio tem, né? E onde vai ser vendido, né? Vai ser vendido no site pela da Arena internet, Fonte Nova. www.arenafontenova.com.br. E também nas bilheterias. Tem 45 bilheterias no estádio. Os ingressos serão todos numerados. Cada um com um setor. E sua cadeira. Você não pode comprar ingressos para o setor B e para o setor A. Justamente por conta da setorização do estádio. Cada pedaço do estádio tem um valor, então você tem que ir por Nós estaremos fazendo uma matéria essa semana bem ilustrativa, lá na Arena Fonte Nova. Mas eu acredito que é assim, quando você compra um ingresso de bilhete de arquibancada, você só passa pelas catracas da arquibancada. E se você comprar um ingresso de cadeira, esse ingresso só é registrado no de cadeira. Se você tentar comprar um ingresso de arquibancada e tentar entrar pela cadeira, o ingresso vai e volta. Todos os ingressos agora são cadeira. Não, mas cadeira, você entende o que eu falei. É como se fosse aquele camarote, aquele mini camarote que é cercado que o torcedor paga mais caro. É isso que eu tô te dizendo. Geralmente é assim. Então eu acho que não vai ser tão difícil do torcedor se localizar por conta disso. Porque você vai ter
vai comprar o ingresso de um setor e somente as catracas daquele setor vai aceitar aquele ingresso. Não então, sei. É porque geralmente assim fica mais fácil também, eu estou ávido para chegar na Arena Futebol, lhe confesso, e confesso a todos vocês aqui, amigos, eu estou ávido, fui para lá hoje, achei uma maravilha, né? E a gente vai fazer uma matéria essa semana, se Deus quiser, esclarecendo todos os pontos que a gente está aqui em dúvida. Como chegar na bilheteria, eu soube lá que serão 1.200 pessoas de orientação, como informação. No shopping não tem? Tem. Nas grandes lojas não tem? Mas o torcedor então, não. Você vai ficar extasiado, inebriado com a Fonte Nova. Agora nós é enorme. É muito maior do que a Fonte Nova antiga. Então, por quê? Porque é moderna, é uma praça moderna, tipo europeu. Porque tipo eu já Europa. cheguei, eu já peguei, inclusive, a Fonte Nova antiga com 100 e tantos mil pessoas pagantes. Mas hoje em dia são 50 mil pessoas sentadas, numa cadeira confortável. O tempo tá curto, a gente vai falar logo do Bahia. O Cleberson tá indo lá pro ex-clube do Fred Adu, que chegou aqui para ser regularizado, tá nessa pendência aí. Você acha que o Cleberson vai deixar saudades no Bahia? Nenhuma saudade. Eu quero saber que dia ele vai para me despedir dele. Você tá com saudade já? Nenhuma saudade. Veio, eu até esperava mais desse jogador. Um jogador que foi campeão do mundo, né, com o próprio Filipão. Esperava muito mais dele, mas ele não disse para que veio. O Bahia gastou um dinheirão com ele. Ainda bem que está se desfazendo dele, porque o contrato dele é longo. O contrato dele é longo, mas nosso tempo hoje é curto. Eu vou dar logo aqui boa tarde, Lula. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Até a próxima. Até a próxima. A gente vai fazer a matéria aqui. A gente falou sobre a Arena Fonte Nova, para que o nosso telespectador tenha realmente a certeza de onde ir, de como chegar, de onde comprar ingresso, para que a gente não possa, com certeza, a gente vai fazer uma peça informativa para o torcedor no dia 7 lá na Arena Fonte Nova. Paulo. Um abraço, Márcio, e até a próxima vez. Até a próxima também. A você que nos acompanhou hoje, muito obrigado por nos receber em sua casa e até a próxima aqui no nosso Turma da Bola.